já com o Murilo Hidalgo aqui conosco. O nosso Rodolfo Maris, gentilmente, que é mais de casa, já cedeu o lugar. Está aqui o nosso querido Murilo Hidalgo para comentar todas as notícias, para você ficar muito por dentro das pesquisas aqui no estado de São Paulo e no Brasil. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, lidera a disputa pela reeleição em 2026. A informação faz parte de uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, o que mais tem acertado nos últimos anos, e foi divulgada hoje. Vamos lá? No primeiro cenário, o Tarcísio enfrenta o vice-presidente Geraldo Alckmin. O governador Tarcísio aparece com 37,8% dos votos, enquanto o Alckmin tem 24,7%. O influenciador Pablo Marçal, que foi declarado inelegível por 8 anos, mas é só uma decisão ainda do Tribunal Regional, também é testado neste cenário. Ele aparece muito bem em terceiro lugar com 16,2% dos votos. Normalmente é um público mais à direita, depois o Murilo vai poder esclarecer. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que já disputou o governo de São Paulo, tem apenas 4,8%. E Paulinho Serra, que foi prefeito de Santo André, do PSDB, aparece em último lugar com 3%. O Instituto Paraná Pesquisas também testou um cenário sem a presença do governador Tarcísio. Suponhamos que ele seja candidato a presidente, sei lá. Neste caso, o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, lidera a corrida eleitoral com 27%, seguido de Pablo Marçal, que já encosta com 25,6%. Márcio França também é testado nesse cenário e aparece bem com 17%. O levantamento ouviu 1.650 eleitores em 86 municípios paulistas entre os dias 20 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas a Paraná tem tido uma precisão impressionante. Quem está aqui conosco para falar sobre esse cenário e fazer uma interpretação autêntica é nada mais, nada menos do que o diretor do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Murilo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Linha de Frente. Queria que você tecesse seus comentários iniciais sobre essa pesquisa, o que reflete isso no estado de São Paulo. Se somarmos o Pablo Marçal com o governador Tarcísio, podemos dizer que sem ele, o Tarcísio teria a chance de ganhar a eleição no primeiro turno? Faça uma análise geral para nós, para o nosso público entender qual a tendência do eleitor no estado de São Paulo. Olá, Capês. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. O que a pesquisa mostra? Que o governador Tarcísio tem uma vantagem muito grande nesse momento. Está bem avaliado, certo? E tem uma vantagem numérica muito grande. Se você considerar que o Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador, que é vice-presidente da República, está 13, 14 pontos atrás dele, quer dizer, um percentual alto. E levando em conta que o Geraldo pode não ser candidato. O Geraldo não sendo, quase todos os cenários já apontariam quase uma vitória do Tarcísio no primeiro turno. Agora, se o Geraldo Alckmin não for candidato, ele teria algum outro tipo de opção, porque, de acordo com as pesquisas, ou não foi ainda feito, não foi testado o Geraldo como senador ou não? Nós temos outro cenário da pesquisa, tirando o Geraldo e colocando o Márcio França, certo? Mas ele vem na casa de 15% a 16% dos votos, bem abaixo do ex-governador Geraldo Alckmin. Agora, nós estamos aqui, meu querido Murilo, nós temos uma cientista política aqui, que é a professora Deise Ciocari, que ela viu essa pesquisa, quer dizer, o Tarcísio com uma tendência a São Paulo o estado de São Paulo tem um eleitorado, em geral, mais conservador, e o PSDB ficou aqui num regime neoliberal, segundo dizem os esquerdistas, por quase 30 anos. Então, Deise Ciocari, a sua pergunta diante da pesquisa para o diretor da Paraná Pesquisa, Murilo Hidalgo. Murilo, eu queria um exercício de futurologia. A gente pode dizer que aqui para São Paulo o cenário ele é mais conservador? Ou existe espaço para entrar um nome, por exemplo, da esquerda, aí, algum nome que não aparece na pesquisa,
Qual o perfil que você acha que começa a crescer para 2026? Olha, Deise, a gente testou vários nomes nessa pesquisa, certo? Uma coisa fica muito clara. Então, você tem lá Pablo Marçal, você tem Tarcísio, você tem Ricardo Nunes, certo? Quando você vai para o Senado, você tem Eduardo Bolsonaro, você tem Derrite e Ricardo Salles. Aí aparece um nome, fora do aspecto que eu te diria tradicional do PT, certo? Eu acho que os nomes do PT hoje terão muitas dificuldades de ganhar a eleição. Alexandre Padilha, Luiz Marinho, Marta Suplicy, todos eles teriam muita dificuldade em virar governador do estado de São Paulo. Um exemplo, teriam muitas dificuldades. O que eu vejo assim hoje? O aspecto está mais do voto à direita, mas tem um nome que entrou na pesquisa que nos surpreendeu, que é o Raí, que é o ex-jogador de futebol. Ele aparece em 4º lugar para o Senado com quase 10% dos votos. Isso mostra o quê? Que existe um espaço, como existiu o espaço do astronauta. O astronauta não era de direita nem de esquerda e foi. Midiático e foi. Eu vejo assim o nome do Raí como hoje um bom nome para a esquerda, certo? Um bom nome. Ele pode surgir porque ele faz voto fora da política, né? Fora da bolha que nós estamos discutindo, certo? Fora da bolha, que nem o astronauta, ele era uma figura única, certo? Então, assim, eu vejo para o PT hoje que ele teria que buscar outros nomes, né? Os nomes já debatidos não vão fazer frente ao Tarcísio de Freitas ou ao candidato que o governador pôr para disputar no lugar dele. João Belucci. Murilo, queria te perguntar, nesses principais candidatos, né, o Tarcísio, a gente tem o Pablo Marçal, o próprio até o Padilha, considerado na esquerda, qual que é o extrato da sociedade que eles têm mais dificuldade? Por exemplo, na prefeitura me parece que o Marçal tinha mais dificuldade com as mulheres, o Tarcísio talvez com os jovens. Qual que é o extrato onde eles ficam mais, onde eles perdem mais votos? Olha, se a gente for ver, normalmente é nas classes sociais mais baixas, que é onde a esquerda penetra ainda um pouco mais. A esquerda tem mais votos. Tem mais votos. Mas tem mais votos, onde é o melhor índice dela. Já perde quase em todas as camadas. O Tarcísio ganha em todas as estratificações, o Tarcísio vence. Não tem dificuldade, ele vence com maior ou menor diferença, certo? Mas com certeza hoje, para o aspecto da direita, as classes mais baixas e jovens, né? Algum deles tem dificuldade com o público das mulheres? Talvez o Marçal? Isso era um extrato mais da prefeitura, né? Assim, era um extrato da prefeitura. O que a gente sente? O Marçal, ele tem tantos votos mais ou menos iguais, tanto nos votos da capital quanto nos votos do interior do estado, por ser um voto mais conservador. Também tem voto para lá, certo? Assim, só que nesse momento a vantagem do governador, ela é tamanha, certo? Que é muito difícil a gente analisar por aspecto, porque ele está ganhando praticamente em todos os aspectos, né? É difícil até alguém querer se lançar contra ele. E o Geraldo é impressionante. Acima dos 45 anos é onde ele cresce muito, né? Quer dizer, os mais jovens ele tem dificuldade. Isso eu ia perguntar, Guilherme, só um segundo, eu ia fazer essa pergunta. O Geraldo Alckmin, ele tem 27%, mas é possível detectar se, por exemplo, é na capital, nos redutos em que o PT é mais votado, ou é num reduto do interior em que é mais conservador, mais tradicional, e municípios são chefiados pelo PT ou chefiados por partidos de direita? O PT ganhou muito poucos municípios, né? Ao que se atribui o Geraldo Alckmin com 27%? Seria uma tendência ainda de um eleitor que gosta dele, mesmo magoado por ele ter ido para o lado do PT? Ou ele está mantendo ainda, ou ele conseguiu agora sair da direita e conseguir conquistar eleitores no campo mais progressista? Tem como fazer essa análise? Olha, fazendo uma análise para vocês, no público masculino, o Tarcísio faz 45-19 no Geraldo Alckmin, no feminino 32-29. Então, respondendo, a dificuldade maior é no eleitorado feminino. Por faixa etária, certo? O Geraldo, ele cresce a partir de 45 anos, que ele faz 26-30. O Tarcísio, ele praticamente igual em todas as faixas etárias. Nos mais jovens é onde ele vai pior. E o Pablo Marçal é impressionante. Ele faz 21 de 16 a 24, 20 de 25 a 34, 20 de 35 a 40. Depois, acima de 45 anos ele cai para 15, depois acima de 60 ele cai para 8. Certo? Em cima de 60 ele cai para 8? Quer dizer, o público mais jovem que está com... O público mais jovem, o público da rede, né? Da rede social, que usa mais rede social, usa mais rede social. Isso aqui é muito claro, tá? Se você olha por escolaridade, que é muito importante, nas pessoas com curso fundamental, certo? Que são a menor renda, ao empate, 34 a 33,5. Entre Tarcísio e Geraldo Alckmin. No médio, 37-20, no superior, 42-21. Aqui o Geraldo pode ter sido impactado pelo fato de ter ido mais à esquerda, né? Perfeito. Guilherme Mendes, sua pergunta para o Murilo Daulo.
Doutor Murilo, hoje a pesquisa, óbvio, retrata um momento, né, um cenário, e os nomes, mais do que nomes individuais, né, personalíssimos, eles trazem a relação política de determinados partidos e de determinadas lideranças com seus nomes. Nesse primeiro cenário que foi apresentado, a gente trabalha com o Tarcísio, Geraldo Alckmin, Pablo Marçal e Padilha. A depender da reorganização dos partidos em torno dos nomes, o senhor acha que isso poderia mudar? Por que eu falo especificamente? Se de repente Paulo Serra, atualmente no PSDB, Alexandre Padilha, se compuserem ou com Tarcísio ou com Geraldo Alckmin, para que não haja tantos candidatos e a coisa se afunile mais para, novamente, uma bipolarização direita e esquerda, né, em torno de Alckmin de um lado e Tarcísio de outro, o senhor acha que esse cenário mudaria? E, além do mais, o governador Tarcísio, o senhor acha que a popularidade dele se deve mais, em razão da origem dos votos, à força do PSD, que elegeu a maioria dos prefeitos no estado de São Paulo, à conexão com o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou ele já conseguiu construir uma popularidade independente dessas duas figuras? Faço essa pergunta por quê? Porque esse cenário de hoje, 25 de fevereiro, pode ser que não seja o mesmo daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, inclusive com a perda ou aquisição de novos apoios, o que mudaria totalmente esse jogo político, já que o governador é uma figura novata no estado de São Paulo e nem paulista não é? Você lembra da pergunta? Porque fala quilômetro. Fala, Murilo. Vamos lá. Primeiro do governador Tarcísio. O que eu vejo? Ele criou pernas próprias. Ele criou, mas ele ainda depende do Bolsonaro, certo? Ele ainda precisa do Jair Bolsonaro. Eu não vejo o Tarcísio de Freitas virando presidente da República sem ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo o Tarcísio de Freitas tendo uma eleição de primeiro turno em São Paulo com o Bolsonaro apoiando outro candidato, certo? Eu acho que isso poderia fazer a eleição levar para o segundo turno. Não vou dizer que tira o favoritismo dele, mas ele teria dificuldade caso o Bolsonaro apoiasse outro candidato que não ele. Certo? Muito pouco provável, mas na política tudo é possível. Do outro lado, você pega assim, Geraldo Alckmin, Padilha, Márcio França, eles pertencem, no primeiro momento, pela realidade de hoje, ao mesmo grupo político, certo? Eles vão se juntar? Não vão se juntar? Se o Geraldo não for escolhido para ser o vice do Lula, novamente, se o Lula for à reeleição, ficará magoado? Não ficará magoado? O PSB continuar na coligação, não continuar na coligação, isso a gente vai saber para frente. Claro. Pela realidade de hoje, é fácil falar, eu quero ver lá para frente. E principalmente, o que eu vejo uma briga muito grande aqui em São Paulo, caso o Tarcísio de Freitas resolva ser candidato a presidente do Brasil. Que daí eles vai abrir um vácuo. Isso. Vai abrir um vácuo. Vai abrir um vácuo e todo mundo vai querer. Certo? Todo mundo vai querer, porque o apoio dele vai ser muito importante para eleger, certo? Para eleger, e todo mundo vai querer ser o candidato do governador para o governo de São Paulo. Só o PSD, faltou o PSD. O quanto dessa popularidade se deve, o senhor falou, ao apoio do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, e o quanto o senhor avalia que seja a cota do PSD junto ao governador Tarcísio? Olha, a gente tem a pesquisa com o Kassab num dos cenários. O Kassab faz 4%. O Kassab ele é um excelente político, um dos melhores presidentes de partido, mas eleitoralmente ele não demonstra a mesma força, de voto. De voto. Não estou falando politicamente é um gênio, mas de voto ele não tem essa força, certo? Então o que eu vejo? Que os votos do Tarcísio é muito mais dele e da ligação com o Bolsonaro, certo? Porque prefeitos, vamos ser justos, né? Prefeitos, na maioria dos casos, sempre estão com o governador, né? Seja quem for. Agora, Murilo, nós estamos vivendo ainda um país, em todos os estados, muito polarizado. 2018, o candidato Jair Bolsonaro, com apenas 8 segundos de tempo de televisão, ganhou a eleição, e o Fernando Haddad, com a recomendação do Lula preso, chegou lá e foi pau a pau quase até o final. Depois de 2022, o Bolsonaro e o Lula foi ali cabeça a cabeça até o final. Por outro lado, na eleição aqui no estado de São Paulo, para o governo de São Paulo, que é sobre a sua pesquisa, Rodrigo Garcia fez a campanha do amor, ou seja, nem direita, nem esquerda. Vamos em frente. Não, nem Lula, nem Bolsonaro. Então, quando o candidato a deputado da coligação ia pedir votos, perguntou: você é Lula ou Bolsonaro? O que o seu coração mandar? Eu sou Rodrigo Garcia. O que aconteceu
foi um tucanicídio, né? E vários candidatos que estavam ali meio... Isso, se você não é direita nem esquerda, você não é nada. Esse cenário no Brasil de hoje ainda continua, ou mais especificamente, no estado de São Paulo, continua esse cenário, ou você é direita ou você é esquerda, ou há caminhos para uma candidatura moderada, lá e cá, meio tucana? Pela realidade da data de hoje, não estou projetando o final de 26. Por hoje, eu afirmo para vocês, a eleição é Lula-Bolsonaro, o candidato de Lula contra Bolsonaro e vice-versa. Hoje eu não consigo enxergar ainda um espaço para alguém que entre nesse espaço, Rodrigo Garcia, que se falou. Eu não sou Lula, não sou Bolsonaro, voto com o seu coração. Eu ainda não, nesse momento eu não consigo enxergar. Eu acho que o Lula, mesmo estando no seu pior momento, e o Bolsonaro denunciado, cada um ainda detém de 30% a 35% do eleitorado. Então, quer dizer, então é muito difícil, certo? E qualquer eleição hoje entre Lula e Bolsonaro, certo? Se eles colocarem, um exemplo que a gente fala, vai colocar alguém da família, certo? Contra o Lula, eu apostaria hoje aqui 52 a 48 para alguém. 52 a 48. Pau a pau. Pau a pau, certo? O que pode fazer a eleição deixar de ser pau a pau no Brasil? Acabar essa polarização. É o Bolsonaro lançar um outro candidato, ou o Lula lançar outro candidato. Ou os dois não disputarem e os dois lançarem outro candidato. São nomes muito fortes ainda. São nomes muito fortes ainda. Então, quer dizer, mas pela realidade de hoje, eu te diria que a eleição no Brasil ou é Lula ou é Bolsonaro ou é o candidato deles. É o que a gente diz, o Brasil está vivendo ainda a era populista, como a Argentina com Perón. Deise Chocari, a sua pergunta para o Instituto Paraná Pesquisa. Murilo Hidalgo está aqui nos honrando com a sua presença. Murilo, nas tuas pesquisas, tem alguma mudança na postura do eleitorado que tu percebeu que seja muito acentuada? Ou alguma mudança que tu tenha percebido que está acontecendo e pode surpreender em 2026? Olha, Deise, o que eu diria para vocês hoje, o que está pegando hoje mais são os costumes. Os costumes cada vez estão mais avançando sobre o bolso. Eu te diria que antigamente, eu diria para você que era 90% bolso, 10% o resto. Hoje eu já te diria que o bolso está em 70%. Já não é mais o fator. Tem outras coisas mais importantes do que o bolso para o eleitor. Então eu acho que esses fatores... Economia exemplo, 70%, você diz? Eu te diria, a economia hoje, 70%? Ainda 70%, mas já chegou a 90% e pouco. Hoje o cara quer saber o que ele pensa com aborto, com drogas, com costumes, com vários outros fatores. Já existe uma grande fatia do eleitorado que essa parte passou a ser mais importante do que o bolso, certo? Tanto quando você faz pesquisa, é muito claro, no segundo turno, Jair Bolsonaro e Lula, quando você testa, o cara fala assim, um exemplo, o que você acha? Você avalia? Não voto no Lula, não voto no Bolsonaro. Não, mas Lula contra Bolsonaro, aí eu voto no Bolsonaro, ou eu voto no Lula, porque esse cara não dá. Quer dizer, ele se desdiz do que ele diz para o outro não ganhar. Para o outro não ganhar. Mas é muito em cima de costumes, que daí vem um evangélico, outro é mais progressista, o outro é mais conservador, aí vem uma outra linha que também pesa. Eu vejo essa linha crescendo muito, muito, certo? Bom, João, só pela oportunidade, aproveitar a pergunta da Deise, o perfil do brasileiro, ou se você preferir, do paulista, já que a pesquisa diz respeito, está mais para o conservador nos costumes ou mais para o progressista? Tem como identificar isso? Tem como identificar, muito mais para o conservador. Muito mais. Muito para o conservador. Acho que na capital há um empate, te diria, meio a meio, mas no interior eu te diria 70 a 30, né? Muito bem. O interior de São Paulo é muito conservador. Foi sempre o interior que, inclusive, segurou o PSDB, né, contra as eleições do PT. Queria perguntar para o senhor, no sentido o que vem se especulando muito em termos de direita é a questão do Senado. E tudo se desenha para que a direita consiga fazer os 2 senadores em São Paulo. Você acredita que é possível a direita fazer os 2 senadores não só em São Paulo, como outros estados? Porque pelos números que a gente vê na pesquisa, os candidatos de esquerda estão bem baixos, né? E a tendência é que tem vários de direita. Olha, a gente já fez muitos estados. Nós vamos fazer até julho, o nosso desejo é fazer todos os estados brasileiros para ter um mapa do Senado no Brasil. Eu quero até julho fechar esse mapa de Senado, que é uma pesquisa que ninguém está dando importância, mas tanto Lula quanto Bolsonaro dizem que trocam governadores por senadores, né? Certo? Quer dizer, então a gente está tentando montar esse mapa do Senado. Aí você chega a uma conclusão, ainda é cedo, porque falta muitos estados. Eu diria aqui, pelo que a gente já fez hoje, o grande vencedor no Senado, certo? Vai ser o Centrão de volta. De novo. São pessoas que você sabe que vão para lá e vão ser governistas.
Você entendeu? Se ganhar... O discurso é conservador e a prática é governabilidade. A prática é governabilidade. Você vai dizer, mas o Paraná elegeu 2 senadores. Mas os 2 senadores, mas é que voto com o Lula. Mas quer dizer, não são conservadores, são governistas. Então, esse mapa precisa ser feito com muito cuidado. Por que isso? A gente olha, os governadores, de uma maneira geral, eles são muito favoritos para ocupar uma vaga. Entendeu? Então, é muito difícil hoje você ter um governador no Brasil que está há 8 anos que seja radical de um lado ou do outro. É um mandato de 8 anos com plebiscito no meio. É isso. Mas você entende o que eu estou falando? Claro. Então é muito difícil para esse governador que já conviveu com o Lula, já conviveu com o Bolsonaro, ele vai para o Senado, ele é governo. Seja quem for lá, ele já tem a prática de ter sido governador, precisa levar recursos para o meu município, ele está muito mais preocupado, muitas vezes, na governabilidade do que na polarização. Então pode ser que você diga assim, a esquerda fez 2 lá, mas não fez. Os conservadores, a direita fez 2 lá, mas não fez. Certo? Porque na hora do pega, não fez. Agora, interessante então, o Guilherme Mendes vai falar, só pela oportunidade, o governo Lula está pagando 53 bilhões de reais em emenda parlamentar para deputados que são do Centrão. É o Centrão que faz esse toma lá da cá, senão eu não voto. Com esses 53 bilhões de reais em emendas, vão obras e obras para a região e o Centrão se fortalece ainda mais. Então, eu diria, o presidente Lula está num beco sem saída, se ele não paga emenda parlamentar, ele não governa. E se ele paga, ele fortalece a direita. Como é que é visto isso no reflexo das pesquisas? Olha, Capês, a população não entende bem isso. Quando você vai para cidade pequena, principalmente, você vai fazer pesquisa de deputado em cidades pequenas, quem é forte? O deputado que leva a obra. É lógico. Aí o cara vai dizer, o Capês é um excelente deputado. Por quê? Ele trouxe a creche, ele trouxe a quadra, ele trouxe não sei o quê. Ele não fala assim, o Capês é péssimo. Ele trouxe a quadra, mas ele é do Centrão. Ele está no negócio das emendas, ele está forçando o presidente. Não, vale a realização. E para o povo está certo, vale a realização que ele consegue enxergar. Então, o que eu vejo? É muito difícil quando você fala em Lula, Bolsonaro, quem quer que seja. A outra pergunta que tem que ser discutida é, o próximo presidente do Brasil conseguirá virar essa página? Essa é a pergunta. Seja você, Capês, ou seja quem for, conseguirá virar essa página, entrar lá e dizer assim, ó, vamos acabar com esse troço aqui dentro? Você acha que consegue? Essa é a grande pergunta que se faz. Daí a gente fica discutindo, mas por quê? O Centrão é formado por todos os partidos. É a única coisa que a gente brinca, tem em tom de brincadeira, a única coisa que junta PT, PL é as emendas. Ali ninguém mexe, ali eles se unem para ter direito às emendas deles. Então, quer dizer, então é uma coisa muito difícil de você dizer assim, o próximo presidente entra e mexe nisso, né? O Guilherme, você vai fazer a pergunta, só que eu fiquei confuso. Afinal de contas, é emenda parlamentar e obra ou é rede social? Ou o sujeito, se não tiver rede social e não tiver emenda parlamentar, é melhor não se candidatar? Capês, 2 tipos de perfis de parlamentares, que a gente fala, os 2 tipos de perfis, muito claro, o da cidade pequena e o da cidade grande. Você entende para você? Na cidade pequena, Capês, não adianta você representar 50 municípios com municípios de menos de 20 mil eleitores e achar que você vai se eleger na rede ali. Ali você vai eleger a obra, porque a obra é visível, a obra chega. Agora, numa cidade que nem São Paulo, Campinas, as maiores cidades do estado, Guarulhos, a obra é pequena. Sobra, é pequena. Desaparece, né? Desaparece. Então, quer dizer, são 2 tipos de parlamentares. Pode ver que os maiores parlamentares que tem, eles fazem esses votos, concentram em cidades grandes. Concentram nas maiores cidades, onde o povo está mais conectado, principalmente a juventude. Né? Muito bem. Então, quer dizer, eu vejo 2 tipos de perfis. Guilherme Mendes, é para fazer pergunta, não consulta, né? Será que se eu for candidato, por outro lado, que eu vou? Estou brincando. Queria te ouvir, por favor. Então, Murilo, então, de acordo com o que o senhor colocou, seria demais a gente concluir que o Brasil é um país de centro, porque quando o senhor fala, apesar de eleito por um partido ou por uma bandeira, muitas vezes na hora da votação se vota pró-governo. Então, seria, no meu entender, um país mais de centro e governista. E enquanto os eleitores ficam discutindo uma ou outra questão aí de costumes, uma outra pauta conservadora ou progressista, a prática da política, o governo é tocado com questões objetivas, com dinheiro, como o Capês falou, e com decisões mais voltadas a quem está no poder.
É demais fazer essa conclusão? Ou o senhor acha que, de fato, essas questões que marcam as diferenças entre grupos, tanto na economia quanto nos costumes, sobretudo conservadores e progressistas, ainda continua sendo um fator ou vai ser um fator crescente para as próximas eleições? Olha, eu vejo da seguinte maneira essa divisão. Nós temos que fazer uma divisão geográfica em cima dessa divisão também. Eu te diria que de São Paulo para baixo, São Paulo para o sul, o Brasil é azul, certo? Te diria que de Minas para cima, para o Nordeste, o Brasil é vermelho. Eu te diria, é vermelho. Eu te diria que o Norte é azul, o Centro-Oeste é mais azul, certo? Agora, o que Rio de Janeiro e Minas, aí é que é a balança, né? Aí é que é a balança. Tem horas que é mais vermelho, Minas principalmente é mais vermelho e Rio de Janeiro alterna. Eu diria que é mais ou menos igual. O Nordeste você acha vermelho? Porque onde o Bolsonaro vai é uma multidão, é um delírio. O que a gente tem que analisar quando as pessoas falam o Bolsonaro vai lá, junta milhares. O Lula vai lá e não junta, certo? Só que tem um problema, o Lula ganhou. É muito claro. Por que o Lula ganhou? Porque o eleitor do Lula é uma classe social mais baixa, não vai, não frequenta, certo? Não frequenta. Vamos ser justos, o pessoal do Bolsonaro é mais engajado nesse aspecto. Nesse momento, o pessoal do Bolsonaro é muito mais engajado. E esse engajamento, ele vai a 0 nas eleições, porque daí o Lula, na verdade, os progressistas, eles têm o aporte de artistas, né? Eles ganham outros segmentos que a direita não tem, certo? Eles têm outros segmentos que a direita não tem. Então, quando chega próximo da eleição, você dá um equilíbrio. Muito bem. Pessoal, olha, que oportunidade enorme de poder conversar com o Murilo Hidalgo, da Paraná Pesquisas. Esse instituto foi o instituto que mais perto esteve do resultado das eleições. E eu diria que muitos outros a gente surpreendeu, dava a impressão que estava uma diferença enorme com o Bolsonaro lá atrás, e ali nós vimos como foi apertado. E a Paraná Pesquisa sempre foi muito confiável, por isso que é um privilégio por linha de frente poder conversar e ouvir aí essa pesquisa de viva voz do Murilo Hidalgo. Muito obrigado pela sua participação, Murilo. Venha mais vezes aqui, porque você traz informações muito importantes para o nosso público. Eu que agradeço, Capês, a honra de estar aqui com vocês e a Jovem Pan. Muito bem.